Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do CRUD que a gente estava desenvolvendo nas últimas aulas. Lembrando, né, que o CRUD é o cadastro, a busca, né, a read, a leitura dos dados, a atualização, que é o update, e o delete, né, a exclusão dos dados. Já de início eu peço desculpa para vocês pelos barulhos de fundo. Eu não estou no estúdio, eu estou no meu escritório na minha casa e tem uns passarinhos aqui que estão fazendo um som aqui ao vivo, tá? Então, peço desculpa por esses barulhos aí. Bom, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, nas últimas aulas nós fizemos o CRUD básico em uma única tabela no banco, que era a tabela funcionários, e fizemos um cadastro funcionário, fizemos uma busca por um único determinado funcionário, atualizamos ele e excluímos um funcionário. Na aula de hoje, a gente vai adicionar mais uma tabelinha no banco, que é a tabela de profissões. Vamos cadastrar as profissões manualmente no banco de dados. E agora a gente vai fazer uma alteração na tela de cadastro de funcionário. E quando a gente for cadastrar o funcionário, a gente vai selecionar também qual que é a profissão dele. Então a gente vai ter essa opção aí. É uma opção nova que a gente não tinha. Para isso a gente vai ter que criar uma nova tabela no banco de dados e fazer umas alterações também. Essa tabela que a gente vai criar, a tabela profissões, ela vai vir na tela do usuário aqui do nosso sistema no Windows Forms em um componente chamado Combo Box, que a gente vai preencher esse Combo Box através dessas informações. Depois, posteriormente, a gente vai criar um Data Grid View, que nada mais é que uma tabela, e vamos listar nessa tabela todos os funcionários cadastrados no banco de dados, tá? Então vamos lá para o desenvolvimento desse projeto. Bom, então, a primeira que a gente vai fazer, a gente vai criar então essa tabela chamada TBL Profissão aí lá naquele banco de dados que a gente estava trabalhando. Vamos então dar início aqui. Eu vou abrir o meu champ. A gente vai iniciar aqui o serviço do champ. Subir o banco de dados MySQL ou MariaDB, tanto faz, não sei qual que vocês estão usando. Assim que o serviço estiver iniciado, vou abrir o MySQL Workbench aqui. Já vou abrir no Visual Studio também, que daqui a pouco a gente vai precisar dele também. Então vou abrindo todas as ferramentas que a gente vai precisar. Vou conectar aqui no nosso MySQL. Assim que eu conecto no MySQL, a gente vai pegar aqui o banco de dados chamado BD exemplo, se eu não me engano é o que a gente estava usando. Então, vou fazer um comando aqui para a gente selecionar ele. Use BD exemplo. Executei esse comando, já veio selecionado aqui. Nota que eu tenho várias, no meu caso aqui eu tenho várias tabelas, mas vocês vão ter a tabela aí TBL funcionário. Nessa tela, se você vier aqui, ó, clicar, selecionar a tabela funcionário, clicar nessa engrenagemzinha aqui, ó, você vai conseguir alterar a tabela. Vou tirar essa parte de baixo aqui. Eu tenho aqui a tabela, tá? Então, eu vou adicionar aqui mais um campo, que é o campo, eu vou chamar de profissão. Profissão, que vai ser um inteiro, que vai ser do tipo da chave primária na tabela profissão que a gente vai criar. Feito isso, executa aí o comando SQL, ele gerou para mim aqui a tabela profissão, a coluna profissão na tabela funcionário. Bom, agora eu vou pegar esses comandos que está no meu slide, esse slide eu já disponibilizei pelo EasyClass. Vou copiar primeiro esses comandos para criar a tabela, vou jogar aqui no meu MySQL, vou selecionar o comando e vou executar. Quando eu executei ele, se eu vier aqui no BD exemplo e atualizar aqui, ó, notem que foi criada a tabela profissão aqui, ó, TBL profissão. E por enquanto não tem nenhuma informação. Então vou adicionar aqui algumas profissões. Eu posso ou copiar esses códigos aqui ou inserir diretamente por ali. Eu vou copiar o código aqui que já está pronto e vamos fazer essa inserção aqui via comando mesmo.
Então, vou adicionar aqui essas linhas. Vou executar essa primeira, selecionei ela, executei, não está mostrando aqui o retorno, vou selecionar aqui para mostrar. Então, ele inseriu aqui na tabela profissão médico. Agora, eu vou inserir o professor. E, por fim, eu vou inserir aqui também o advogado. Feito isso, vou dar um select aqui nessa tabela e ver se está funcionando. Feito as inserções, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui na tabela funcionário, vou clicar aqui na engrenazinha, ou então clicar com o botão direito em cima da tabela funcionário e vir na opção Alter Table. Agora eu vou pegar a tabela profissão aqui, selecionei a coluna profissão. A coluna profissão vai ser a minha chave estrangeira referente à tabela profissão, tá? Então, notem que lá na tabela profissão eu tenho aqui um ID que é a minha chave primária auto incremento e é do tipo inteiro. E a minha coluna profissão, ela também é do tipo inteiro. Não coloquei isso por acaso, é porque a minha chave primária ela tem que ser do mesmo tipo da chave estrangeira. Então, como que eu defino uma chave estrangeira sem ser via comando SQL? Aqui usando o MySQL Workbench. Então, eu tenho aqui a opção aqui, ó, coluna, índices e foreign case. Então, clique em foreign case, que é chave estrangeira. Vou dar um nome para essa chave estrangeira. Você pode colocar, por exemplo, fcard, foreign key e o nome das duas tabelas. Então, você pode colocar profissão, funcionário, por exemplo. O que você seleciona? Essa chave estrangeira está referenciando qual tabela? Você vai selecionar a tabela profissão, que essa chave estrangeira é referente à tabela profissão que acabamos de criar. Aí ele pergunta aqui também para a gente, qual que é a coluna na tabela profissão que vai estar referenciando essa chave aqui. Na tabela, na tabela funcionário. Qual que é a chave estrangeira? Qual que é a coluna que vai fazer o papel da chave estrangeira? No nosso caso, é a coluna profissão. E ela vai estar referenciando a chave primária da tabela profissão, que é o próprio ID aqui, que é o ID da profissão. Tá? Essa questão aqui de on update, on delete, pode deixar sem ação mesmo, que isso não vem ao caso. Isso é matéria de banco de dados, então pode deixar dessa forma mesmo. Feito isso, assim que você definiu o nome da chave estrangeira, definiu qual que é a tabela que essa tabela funcionário vai estar fazendo uma ligação, vai estar relacionando, que é a tabela profissão, você fala qual que é a coluna na tabela funcionário que vai estar relacionando com qual coluna da tabela profissão. Feito isso, clique em Apply, ele gera o código aqui para você, você pode conferir, ver se está tudo certo, e clica em Apply novamente. Ele vai executar aqui e vai criar a chave estrangeira para a gente. Bom, feito isso, a gente já está com o nosso banco de dados pronto aqui. A gente tem aqui a tabela profissão. Se eu der um select aqui na tabela funcionário, eu não tenho nenhum valor aqui na tabela profissão. Então, de cara, vamos assumir aqui que todo mundo tem a mesma profissão. Basta dar 2 cliques aqui, ó, e adicionar o ID 1. Vamos colocar todo mundo que tem a mesma profissão aqui. Nós colocamos todo mundo nessa tabela aqui, tem a profissão, se eu não me engano, é a profissão de médico. Todo mundo aqui é médico. Assim que você preencheu aqui manualmente, você vai clicar em Apply e vai executar. Lembrando que essa preenchimento manual aqui é porque a gente ainda não tinha essa coluna. A partir dos próximos cadastros, a gente vai fazer tudo via o sistema e a gente não vai manipular nada aqui, tá? Eu vou estar encerrando essa aula para não ficar muito extenso o vídeo e daqui a pouco eu gravo outro vídeo a respeito
de como vai ficar a nossa aplicação. O banco de dados são basicamente essas alterações que têm que ser feitas, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço.